Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem. E a gente volta com a proposta, de entendermos como acontece, como fazer o desenvolvimento da redação. Na videoaula passada, nós trabalhamos como seria a introdução, embora a orientação é de que vocês escrevam o texto no todo, né? Porém, pessoal, a gente vem com essa proposta agora, de fazer gradativamente o texto, para que vocês possam repensar esse trato com a escrita na vida de vocês. Partindo do pressuposto que escrever só se aprende escrevendo, não tem para onde fugir, pessoal. É uma dedicação, é um começo, é um recomeço, é um propósito mesmo de fazer melhorar a intimidade, a proximidade com a escrita, tá certo? Não adianta fugir, você vai sim fazer o Enem. Se não for o Enem, vai ser a prova da UES, do IFCE, do OFC. Se não for isso, se for uma proposta de emprego, onde peçam para que vocês falem um pouco sobre qualquer assunto sobre você, então, em um determinado momento, a vida vai te colocar diante de um texto. E não tem para onde você fugir. Você vai ter que ser convidado a escrever. E eu sempre digo isso para vocês, que escrever se aprende escrevendo. As queixas mais pertinentes que eu ouvi de vocês durante as aulas no Meet é realmente questões simples. Ah, professora, minha letra não é boa, professora, não sei pontuação. Então, ao longo das aulas, ao longo do planejamento dessas aulas, a gente vai tentar sanar essas dificuldades. Mas para que eu possa fazer, este planejamento, para que eu possa melhorar até as temáticas das videoaulas, é importante que vocês escrevam, né? O meu planejamento ele depende da devolutiva de vocês. A primeira proposta de redação, eu pedi para que vocês falassem da pandemia mesmo, que é algo que vocês estão vivenciando e quando a gente vivencia, a gente tem mais propriedade para falar. A segunda proposta, eu pedi para que vocês falassem sobre a contribuição da ciência, nessa perspectiva mesmo da vacina, como que vocês percebem, como que vocês associam, como que vocês interagem diante de um assunto que é social, que é político, que é sobre vidas, né? Então, as duas propostas, ela tinham esse viés mesmo, de despertar em vocês esse teor, de fazer funcionar as opiniões, os argumentos elencados nas competências nos quais vocês serão cobrados, tá certo? Mas a gente muda um pouco, a gente vai repensar temas mais à margem, do conhecimento de vocês e entender que esse conhecimento ele vai ser alimentado gradativo tanto das aulas de história como de literatura, para que vocês se sintam mais convidados, para que vocês se sintam mais coautores, desse processo da escrita, tá certo? Então, gostaria de pedir, a colaboração de vocês e a gente vem aí com como fazer um bom desenvolvimento, né? O corpo da redação, gente, ele é muito importante. Lágrimas não são argumentos, assim como fugir da profundidade do texto não gera o desenvolvimento, tá certo? É num desenvolvimento que todo o seu conhecimento será realmente testado. Professora, eu não sei sobre atualidade, eu não leio, eu não escrevo, eu não faço comparações, então você tem que começar a repensar a sua função enquanto estudante. Porque é nessa etapa de construção de uma redação que vai requerer de vocês informações mais precisas, objetivas. É aqui onde você vai defender seu ponto de vista. E a gente não defende o que a gente acredita de qualquer jeito, a gente defende com propriedade, com argumentos, convencendo, Você vai ter que convencer o seu corretor de que você domina o assunto, de que você está preparado para debater uma temática de cunho social e bem, Independente de se sua redação é de estilo dissertativo argumentativo, que é a nossa objetivo maior, que é a prova do Enem, ou não, o conceito de desenvolvimento, alunos do terceiro ano, sempre será o mesmo. O desenvolvimento na redação tem um único propósito, que é mostrar ao leitor como solucionar as razões de um determinado problema. Compreendendo o conceito de desenvolvimento, que nada mais é do que a evolução de uma ideia, ou seja, você precisar existir no desenvolvimento uma direção estratégica para levar o leitor à conclusão da redação, né? E assim falando, Valdiana, parece simples, professora, mas eu tenho muitas dúvidas, eu até penso, mas na hora que eu articulo eu não consigo. Então, você vai fazer o que? Eu planejar. E aqui, pessoal, eu faço um apelo em relação ao rascunho. É muito importante que vocês pensem no texto antes, que vocês planejem um texto antes, A dificuldade de escrever é porque vocês querem sentar e já querem que o texto nasça pronto, e não vai ser assim, pessoal, porque não é assim, tá certo? Todo texto é fruto de reescrita, de repensar, de começar, de errar, de rasurar, de rasgar realmente, Então,
antes de iniciar a sua redação, é recomendado que você faça uma longa pesquisa, que você leia, né, sobre o tema, reúna informações importantes que você poderá usar na sua redação. Veja bem, pensar o tema, ler sobre o tema não quer dizer que você vai copiar, que vai ser plágio. Que é isso que tem acontecido muitas vezes. Vai na internet, a Valdiana não um trecho daqui, um trecho dali, faça o meu texto. Você está enganando a quem? No Enem você vai poder fazer isso. Então, essa etapa do planejamento ela é fundamental, principalmente para quem tem dificuldade em organizar as ideias. Seu texto será conciso e apresentará uma estrutura simples. Porém, você terá que ter o cuidado de ser bastante objetivo. Dessa maneira, vai ficar mais fácil de você identificar o que abordar na introdução da redação, no desenvolvimento e como construir uma conclusão para o tema proposto. Faça uma relação de ideias em um mapa mental e monte o esqueleto da redação para que sua argumentação flua com maior precisão, certo? E para isso, claro, você não vai fazer de qualquer jeito. Ah, professora, eu vou fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão. Foi assim que eu fiz a vida inteira. Mas não é assim que você está sendo solicitado agora. Então, para facilitar a construção do desenvolvimento na redação, você tem que seguir uma estrutura pré-definida, tá certo? Que consiste em um tópico frasal. Esse tópico, ele vai te direcionar para os argumentos e posteriormente para a sua intervenção e finalização. Se sua redação define quantidade de linhas específicas, vale a pena planejar bem essa estrutura, para não extrapolar no desenvolvimento e deixar a conclusão incompleta. O tópico frasal, gente, nada mais é do que a primeira frase de impacto do desenvolvimento. E é nessa frase que irá dizer ao leitor do que esse parágrafo se trata. Em resumo, né, é o coração, é o que você vai defender, o que você irá argumentar, que é o coração do parágrafo. Logo em seguida, você deverá dispor seus argumentos. No caso de um texto dissertativo argumentativo, nessa parte você não deverá expor qualquer tipo de descrição nem narração. Tem que ser fiel ao que está sendo pedido para você. Você precisa ler, você precisa entender, né, toda a sistemática que está em volta do que está sendo pedido para que vocês escrevam. E, por fim, você deverá apresentar uma frase de encerramento que traz uma característica de conclusão. Comumente é caracterizado por expressões como portanto, logo, sendo assim, né? São dicas que a gente dá para evitar as repetições ou iniciar com os pronomes pessoais. É extremamente importante que no momento de criar seu desenvolvimento, você tenha a demonstração de fatos. Você apresente fatos, mostrando ao leitor citações, estatístico, comparação de ponto de vista, dados históricos, mas isso não pode ser fruto do achismo, pessoal, tem que ser mesmo dados comprovados, tá certo? Para defender um argumento é necessário que você saiba tudo sobre o assunto e ainda mais, que você possua provas concretas do que você está expondo ao leitor. Você tem que entender que o seu texto tem que ter credibilidade, tá certo? Dando continuidade ao tópico anterior, a citação de um dado estatístico é muito importante, mas você precisa se atentar quanto à credibilidade da fonte. Prefira fontes de dados ou pesquisa de instituições renomadas como a Unesco, IBGE, a ONU, né? Aí você vai se atentar. Primeiro, excesso de vocabulário. Muitas pessoas confundem o texto bem escrito com o texto que possui excesso de trabalho com a linguagem. No caso da redação para o Enem, você poderá perder muitos pontos justamente por causa desse erro. A regra básica de uma redação bem escrita é apresentar informações claras e sucintas. O menos aqui vai ser mais, né? E nesse momento, prefira períodos coordenados, tá certo? Ordenados entre si. Não rebusque demais o seu texto com palavras difíceis. Isso não fará melhor se não houver bons argumentos, tá certo? Então, nós temos 8 tipos de argumentos, né? Para você que tem dificuldade, que não sabe como argumentar, aí vão essas dicas, tá certo? Existem, em terceiros anos, vários tipos de argumentos que você pode utilizar em sua redação. É importante que você defina o melhor tipo, aí vai depender dos seus conhecimentos, né? Para defender uma sua tese. Não adianta escolher vários argumentos e bombardear sua redação. Isso pode ser negativo, né, para o resultado final, tá certo? Você pode fazer o argumento por dado estatístico, que é muito utilizado para enfatizar um problema e dar maior credibilidade ao seu ponto de vista. Por dado histórico, esse tipo de argumento ajuda a enfatizar que o problema já existe desde muito tempo e a urgência pela solução. O argumento por questionamento, utilizado para colocar em questões tópicos que geram discussão. As perguntas no texto, além de chamarem a atenção do leitor, causam senso de debate.
Porém, você sempre deverá responder os questionamentos apresentados. Argumento por citação, né? Citações são sempre bem-vindas em redações. Citar filósofos, né? Cientistas, agrega muito, né? Mais a valor ao seu texto. Argumento por causa e consequência. Nesse tipo de argumento, você deverá apresentar claramente a causa do problema e as consequências que isso pode trazer, passando por um senso de autoridade no assunto. E a contra-argumentação, né, que não deixa claro o seu ponto de vista, mas traz questões que questionam a real solução para o problema. Aí a gente vai trazer aí, né, o vermelho, ele representará o tópico frasal, o verde, o argumento apresentado, e finalmente o roxo, ele vai demonstrar o encerramento do parágrafo de desenvolvimento, tá certo? Para que a gente possa unir teoria e prática. Olha aí. Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala. Tá vendo? Nós temos aí o nosso tópico frasal. Porque agora é em cima disso que nós vamos organizar e elencar o nosso argumento. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram aparência cristã, conhecida hoje por secretismo religioso. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. De outra parte, o sociólogo defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade e, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Percebo que nós não temos marcas da fala, nós não temos aí nem, né, nem pra, nem infinidade de que, como uma metralhadora, né, matando os outros, não temos repetições, temos um texto coeso, um texto que a gente segue fácil, que a gente lê o encadeamento das ideias, numa segregação bem interessante. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, né? Que no caso do filósofo, né, do sociólogo, como foi citado, Zygmunt Bauman, o individualismo, certo? E é isso, gente. Há dois tipos de pessoas que vão lhe dizer que não há como fazer diferença no mundo: aqueles que têm medo de tentar e aqueles que têm medo de testemunhar seu sucesso. Eu desejo, gente, com essa aula, revise um vídeo, né, veja um passo a passo. É bom, né? Tem gente, a nossa devolutiva de redação ainda não tem sido esperado, tá certo? A próxima produção, eu vou pedir para que vocês se detenham só na introdução, com uma tentativa da gente elencar, da gente melhorar, da gente possibilitar realmente esse trato com a escrita. Um abraço carinhoso, fique com Deus, né? Espero que vocês possam enfrentar todas as dificuldades, entendendo que a sua dedicação vai trazer a sua melhor resposta para o futuro. Enfim, vamos escrever, como já disse, eu vou dizer sempre, escrever só se aprende escrevendo. Bom estudo, bom treino, fico aguardando a redação de vocês.